Se o seu objetivo é ficar seco antes da metade de 2026, eu não estou falando de promessa para o ano que vem, estamos em fevereiro, estamos no mês 2, o tempo está passando voando, né? Para o carnaval já não dá para você testar absolutamente nenhum protocolo, porém, pensando na metade do ano, onde tem viagem, né, praia, muita gente sai de férias, dá sim para a gente elaborar um protocolo direcionado, pensando em definição muscular, para que você não precise se preocupar em se entupir de estimulante, clenbuterol, GH, testosterona, trocentos peptídeos que o Bodybuilder Pro mencionou que está utilizando. E eu sei que você está sendo altamente bombardeado por diversos vídeos falando sobre peptídeos em todas as redes sociais, tá? Eu, inclusive, faço isso, modéstia à parte, de uma maneira mais criteriosa, no sentido de te orientar da melhor forma, trazendo dados, trazendo embasamento, não só teórico, mas prático também, né, que eu aplico comigo e com vários alunos da consultoria, pensando justamente em te guiar para um caminho mais seguro, mais inteligente e mais eficiente. Eu resolvi te mostrar os dois únicos peptídeos que eu usaria hoje para ficar seco, me manter funcional, tá? Ter energia para treinar e fazer minhas corridas e voltar a ter aquele gás, né? Aquela energia de quando você tinha 18 anos de idade. Para isso a gente vai utilizar apenas dois peptídeos. Você não precisa fazer loucura, você não precisa quebrar o cofrinho e gastar R$300 comprando, empilhando 5, 6, 7, 8 peptídeos mais hormônio, nada disso. Protocolo simples, porém muito eficiente para você meter o shape até a metade do ano, talvez antes, dependendo do ponto de partida, né, de como você está em relação a percentual de gordura nesse exato momento em que você me assiste. Eu já vou ser bem direto ao ponto, sem enrolação, porque sempre tem alguém reclamando aqui nos meus comentários. Eu venho aqui, faço um vídeo, trago dados, demonstro o que acontece na prática, na parte teórica, nos estudos, e ainda assim vem alguém me xingar nos comentários falando que são vídeos longos, mas tem um porquê de fazer vídeo longo, né? Você acha que eu tô aqui só porque eu gosto? Não, porque o vídeo longo ele te traz mais contexto, né? Você não precisa ficar pegando uma informação rasa no meu canal, indo para outro canal pegar outra informação e juntar tudo isso. Não, você tem tudo em um único vídeo. E caso você não queira escutar toda essa ladainha do Breno, você vai passando as barrinhas aqui, esse timestamp, não sei como é que chama o termo técnico para essa divisão do vídeo, mas tem toda essa cronologia, você arrasta e vai lá na parte que você quer escutar, que é apenas protocolo. Você não está nem aí para nada, você quer só saber de dose, então arrasta e vai para lá. Mas não tira essa parte importante de quem quer entender o porquê das coisas e como fazer de maneira mais assertiva. Um aluno me perguntou qual peptídeo eu utilizaria hoje, tendo em vista que eu já estou utilizando a retatrutida. Tem relato meu aqui no canal falando sobre toda essa fase que eu estou vivendo ainda, tá? Estou indo para a 13ª semana com a reta. E aí ele me perguntou qual outro peptídeo você adicionaria hoje. Pensei um pouquinho e logo me veio à cabeça, né, a resposta para otimizar o protocolo da retatrutida. O segundo peptídeo, que é justamente esse carinho que a gente vai falar hoje, é o MODC, tá? Tem vídeo meu explicando tudo sobre o MODC aqui no canal, tá? Vídeo longo, onde eu trago contexto, estudo, toda a base científica e aplicação prática. E pensando justamente no meu cenário, onde eu quero uma reconfiguração metabólica, eu não estou utilizando a retatrutida pura e simplesmente para ficar seco. Eu quero dar um reset metabólico para começar a operar em um estado muito mais eficiente. Então nesse vídeo eu vou te explicar tudo, tintim por tintim, protocolo completo, retatrutida e MODC, titulação de dose. Eu vou montar uma linha do tempo, semana a semana, o que você deve fazer, o que você pode esperar em relação ao resultado estético. Vou dividir em 4 fases, beleza? E claro, né, como você pode, de maneira estratégica e inteligente, mitigar os efeitos colaterais, principalmente da retatrutida. Então, fique atento, não pule nenhuma parte desse vídeo, porque senão no final você vai ter algo incompleto. Se você é novo no canal, eu sou Breno Azevedo, eu trabalho com consultoria online, cuidando da parte de dieta, de treinamento, né, periodização de treino entregue em um aplicativo exclusivo com os meus vídeos, com a descrição de todos os exercícios, tudo muito fácil e rápido, você está ali com o seu celular na mão. E dentro desse aplicativo tem o seu treino, tem a sua dieta, tem o seu protocolo. Claro que a gente colhe todos os exames, analisa marcador por marcador e te entrega algo que seja plausível e executável, tendo em vista a sua individualidade e aquilo que faz ou não sentido você utilizar em relação ao hormônio, em relação a peptídeos e qualquer outro composto. E antes da gente entrar a fundo e destrinchar como esses dois compostos, como o MODC, ele atua de uma maneira incrível com a retatrutida, aquele avisozinho breve para resguardar o tio Breno aqui. A maioria das pessoas, elas acham que a retatrutida ela só serve para tirar fome, ou pior, elas esperam exclusivamente a supressão de apetite. E quando elas não sentem que a fome ela está
zerada, elas acham que o produto é falso, que não funciona, que tudo que circula no mercado não existe, que só a Lily é a detentora dessa fórmula secreta. Porém, o que essa pessoa não entendeu é justamente o mecanismo de ação da retatrutida. Tem diversos vídeos onde eu explico isso, porém eu vou fazer isso de uma maneira bem rápida. Primeira coisa, em relação à supressão do apetite. A retatrutida, ela é 30% mais fraca em relação aos outros compostos, às outras incretinas que a gente tem, Mounjaro, Ozempic. Então, ela não vai suprimir o apetite de uma maneira tão agressiva quanto esses outros. Então, esse efeito de sentir mais fome é algo totalmente aceitável e esperado. Não é apenas a supressão de apetite que importa, né? A gente precisa entender o mecanismo de ação da retatrutida para compreender e aceitar essa parte de que sim, você vai conseguir comer, porém o seu corpo ele começa a queimar gordura feito um louco, justamente por conta da integração de três carinhas, GLP-1, GIP e o terceiro agonista, o glucagon. O GLP-1, para quem não sabe, é aquele hormônio, né, que ele é produzido pelo nosso intestino, ele comunica com o nosso hipotálamo e te diz para largar o garfo imediatamente, você não precisa mais comer de maneira descontrolada. Depois do GLP-1 entra o GIP, que melhora basicamente a sua sensibilidade à insulina e faz o seu corpo ficar muito mais eficiente em transportar todos os nutrientes, né? Você tem menos açúcar sobrando na sua corrente sanguínea, automaticamente menos fadiga, menos chance de você armazenar aqueles nutrientes em forma de gordura. Pense que sua célula fosse um estoque. O GIP, ele é praticamente aquele funcionário proativo, né? Ele organiza tudo de uma maneira muito mais rápida. Nada fica jogado, nada fica pelo meio do caminho, né? Então você não tem toda aquela bagunça metabólica de quando você tem uma resistência periférica à insulina, entende? Agora, o terceiro agonista, a gente tem o cara da vez, né, o glucagon. De uma maneira rápida, o glucagon ele é como se fosse um WhatsApp direto lá para o seu fígado, ordenando que o seu fígado ele libere toda a energia que ele controla, glicogênio hepático, glicogênio muscular e principalmente gordura. Então eu te peço para que nesse momento você faça um exercício aqui comigo, tá? Tenta sair um pouco dessa visão minimalista de apenas supressão do apetite, ok? E vamos fazer uma análise mais macro de todos esses três caras trabalhando junto, beleza? GLP-1, fazendo com que você tenha supressão de apetite e coma menos. GIP, melhorando a sua sensibilidade à insulina e distribuindo melhor todos os nutrientes para as suas células. E agora, o terceiro agonista, o glucagon, o comando direto para o seu fígado, mandando ele queimar a porra toda. Perceba que é praticamente o cenário perfeito, né? É de fato uma reconfiguração metabólica, né? Você muda o termostato do seu corpo e você tem tudo isso combinado ao segundo efeito do glucagon, que é qual? Preservar o tecido mais vital que você tem no seu corpo, músculo. Então, seguindo toda essa lógica que você já entendeu sobre a retatrutida, agora a gente vai falar sobre o MODIC, que é o segundo composto desse protocolo, tá? De uma maneira bem rápida, eu quero que você enxergue o MODIC, visualize o MODIC como se fosse o maestro, tá? De toda essa orquestra metabólica que está acontecendo. Você tem a retatrutida, que mobiliza a gordura, controla o seu apetite, melhora a sua sensibilidade à insulina e praticamente ela libera energia. Já o MODIC é o carinha que vai otimizar o motor, né, que utiliza toda essa energia como combustível, ok? Ele não simplesmente garante que essa gordura que está sendo liberada por conta da retatrutida, ela seja utilizada. Ele praticamente vai lá na sua usina de energia, né, que são todas as mitocôndrias, e ele atualiza todo esse sistema. E o MODIC, ele faz tudo isso ativando a mesma via que você ativa quando você está fazendo um treino pesado, por exemplo, que é a via AMPK. Já abordei sobre ela lá no vídeo do MODIC, mas se você não sabe, basicamente a via AMPK, ela é o sensor mestre de energia da célula, tá? Ela é como se fosse um termostato metabólico que percebe quando a sua energia ela está baixa, e aí essa via AMPK, ela fala, aumenta a eficiência, produza mais para a gente ter mais energia para gastar. Quando essa via ela sobe, ela ativa um outro carinha, PGC, um alfa, que é basicamente o regulador mestre de toda a biogênese mitocondrial, ou seja, você passa a produzir mais mitocôndrias, mitocôndrias maiores e mitocôndrias muito mais eficientes. Breno, para que servem as mitocôndrias? Para produzir energia. Perceba como tudo isso acontece de uma maneira simultânea? Trazendo todo esse contexto para a vida real, você vai colher mais capacidade de oxidar ácidos graxos, mais capacidade de produzir ATP, que é a moeda de energia do nosso corpo, mais capacidade de queimar gordura durante o dia inteiro. Não apenas quando você está treinando, mas queimando gordura enquanto você está aí sentadinho, assistindo, né, esse cara bonito que vos fala. É como se a retatrutida ela abrisse o tanque do combustível e o MODIC ele chegasse entregando um motor V8 turbo, né? Você não tem mais crash metabólico, você não tem mais glicose sobrando no seu sangue para ser estocado
como fonte de gordura ou para entupir suas artérias. Então você começa a utilizar praticamente tudo aquilo que você come, né? Tudo aquilo que é ingerido vai ser utilizado como fonte de energia. E o resultado desse protocolo que eu vou te passar agora não é simplesmente estética, ok? Quem segue esse protocolo não vai ficar só seco com o six-pack lá no meio do ano. Você pode, com total convicção, colher os seus exames, você vai ver melhora do perfil lipídico, melhora na sensibilidade à insulina, você vai ter um trabalho muito mais otimizado a nível de produção de energia e melhora no seu desempenho físico e, obviamente, você vai ter mais energia com um shape muito foda. É justamente por isso que alguns dos meus alunos que seguem esse protocolo do jeito certo, eles acabam perdendo em média entre 8 a 11 quilos no final desse protocolo e, claro, se mantendo forte enquanto conseguem treinar e sustentar um bom volume de treino, comendo relativamente bem, né? Não passando fome como manjar Ozempic. Então você tem um cenário onde toda a sua massa muscular vai ser preservada por conta da blindagem feita pelo glucagon e você tem uma otimização na queima de gordura. Resultado, shape, ok? Pensando no protocolo em si, a gente fala de algo próximo de 16 semanas, no máximo 24 semanas. Vai depender, claro, do ponto de partida, né? Se o percentual de gordura que vocês se encontram no momento, ele está mais alto, esse protocolo ele tende a durar mais. Se o seu percentual de gordura ele está controlado, pode ser que esse protocolo dure menos, 12 semanas. O ideal é que você acompanhe, né, via feedback no espelho, né, o seu desempenho nos treinos. E se você quiser algo ainda mais preciso, faça DEXA, tá? Que é o padrão ouro para você medir a sua composição corporal. Não fica caindo naquelas bioimpedâncias que você sobe na balança e pega um papel. Aquilo ali, a margem de erro é gigantesca. Tem vários estudos documentando isso amplamente, ok? Se você quer verificar em números, vá fazer DEXA. E para organizar todo esse protocolo de uma maneira simples, né? Eu vou dividir em fases, uma linha do tempo, que você adapta para o seu cenário, obviamente, respeitando toda essa lógica do processo. Primeira fase, fase 1, fase de titulação de dose. Depois vem a fase 2, escalonamento. Depois fase 3, manutenção. E por fim, a fase 4, que é a fase de transição. Eu sei, chega uma hora que isso vai acabar. Fase 1, fase de titulação, semana 1 até a semana 3. Período de adaptação, a gente está simplesmente introduzindo esses dois compostos, a gente não quer sobrecarregar o seu sistema. Para a retatrutida, comece com algo entre 1 a no máximo 2 mg uma vez por semana, pode aplicar em 6 em 6 ou 7 em 7. Mas lembre-se disso, é muito fácil aumentar a dose depois, mas reduzir quando você exagera é algo muito mais complicado. Então comece devagarzinho, tá? Não fracione a retatrutida ao longo da semana, porque ela não foi feita para ser fracionada. É uma vez por semana ou a cada 6 dias, beleza? Você vai colher melhores resultados fazendo dessa maneira. Agora falando do MODIC, pensando diretamente em doses, comece com uma dose tranquila, 2,5 mg via subcutâneo na barriga, 2 vezes por semana. Preferencialmente segunda e quinta, né, que a gente tem um espaçamento legal. Existem sim alguns protocolos com aplicações diárias, porém na minha prática, né, eu tenho observado com os meus alunos que esse fracionamento 2 vezes por semana, junto da retatrutida, funciona muito bem. Nessas primeiras 3 semanas, o que você deve sentir é principalmente a supressão do apetite por conta da iniciação correta. Isso pode aparecer no primeiro dia, no segundo, talvez no terceiro dia, né? Existem pessoas que são mais sensíveis ao hormônio GLP-1, né? Que sentem essa supressão de apetite muito forte, outras não, mas algumas delas podem vivenciar isso e vai ter dificuldade em manter, né, o seu alvo calórico. Então, se isso começar a acontecer com você logo de cara, pense em minimamente bater a quantidade de proteína, né, para blindar o seu tecido muscular, ok? É justamente na semana 1 até a semana 3 que você começa a perder 1, 2, 3, 4, até 5 quilos. Já observei isso na prática com alguns alunos, tá? Aqueles alunos que são mais responsíveis ao composto. Agora partindo para a fase 2, né? Pensando da semana 4 até a semana 10. É justamente aqui que os resultados eles começam a ser mais visíveis, né? Os efeitos colaterais eles diminuem porque o seu corpo ele já está adaptado, tá? E a velocidade da perda de gordura ela começa a ser um pouco mais acelerada, principalmente porque agora você pode ajustar a dose da retatrutida. Se você começou ali com 1 mg, por exemplo, suba para algo entre 2 a 3 mg por semana. Mesmo dia, mesmo horário, beleza? Não fracione. E não queira também aumentar essa dose, tá? O motivo é muito simples. A meia-vida da retatrutida é entre 6 a 7 dias, ou seja, a medicação ela vai se acumulando no seu sistema. Se você sobe rápido demais, você acaba exagerando sem perceber, então mantenha, observe a resposta e só depois você ajusta a dose. Se a perda de gordura ela já estiver acontecendo, né, 1, 2 quilos por semana, não tem motivo nenhum para você aumentar. Nem sempre aumentar a dose é sinônimo de mais resultado. Eu já vi gente utilizando 10 mg por semana e sinceramente eu não vejo sentido nisso, não tem porquê acontecer esse cenário para a maioria das pessoas, por mais que a gente já viu isso nos estudos. O resultado consistente ele vem com tempo e adesão no protocolo, não com titulação de dose e escala de dose absurda. Para o MODIC, nessa fase 2, mantenha exatamente tudo igual.
2,5 miligramas 2 vezes por semana, o que vai te dar um total de 5 miligramas semanais, né? O foco nesse momento é justamente progredir a dose de retatrutida. O MODIC, ele continua dando aquele suporte mitocondrial, mantendo a sua produção de energia alta, te mantendo com uma performance e com mais eficiência metabólica. Da semana 4 até a semana 10, você vai começar a notar que a perda de gordura, ela tá ficando cada vez mais consistente, né? O peso, ele começa a cair e você começa a notar isso se vendo no espelho, né? A sua cintura abdominal, ela diminui bastante. Então, não invente querer progredir no déficit calórico. Eu vou tirar mais caloria. Não, tá tudo dando certo. Apenas se concentre em manter os seus macros e calorias diários, ok? Agora, partindo para a fase 3, a fase de manutenção, que vai durar da semana 11 até a semana 16. Nessa altura do campeonato, né, você já está com um físico completamente diferente de quando você começou. A maior parte de gordura, ela já foi embora. A sua retenção, ela é praticamente zero, né? A pele, ela tá muito mais fina, né? O seu visual mudou. Você praticamente está com outro CPF, beleza? Só que aqui você precisa redobrar a sua atenção para proteger o seu tecido mais vital, que é o seu músculo. Se nesse momento a supressão de apetite, ela começa a ficar muito forte, pode sim reduzir um pouco a dose da retatrutida, mas não fracione, apenas reduza. Mesmo estando em doses menores, né, mesmo fazendo essa redução, você continua colhendo todos os benefícios estéticos e metabólicos. Pode confiar, porque eu já testei isso na prática com outros alunos. A sua missão nessa fase é encontrar a dose mínima, porém eficaz, beleza? Para que você continue mantendo a perda de gordura de maneira consistente, sem colocar a sua massa muscular em jogo. Um parâmetro bom e muito simples, né, de você mensurar, se pese semanalmente. Se o seu peso estiver caindo 800 gramas, 1 quilo a cada semana, tá perfeito, tá? Você não precisa perder muito mais do que isso nessa fase. Agora, se você estiver observando que está caindo 1,5, 2 kg por semana, já liga o red flag, né? Já liga ali o alerta, porque provavelmente o seu músculo está indo embora junto dessa gordura. Quanto ao MODIC aqui, é ainda mais simples. Mantenha os 5 miligramas divididos 2 vezes por semana. 2,5 na terça, 2,5 na quinta-feira. Você não precisa de mais do que isso para sustentar a função mitocondrial. Mesmo que você escale na dose de retatrutida, não há necessidade nenhuma de aumentar a dose do MODIC. Da semana 11 até a semana 16, a perda de peso, ela tende a desacelerar um pouco, tá? Isso é totalmente normal. Só que, curiosamente, as mudanças no espelho, elas continuam acontecendo. E sabe por quê? Por conta daquele terceiro carinha lá da retatrutida, né? O glucagon, porque ele continua fazendo a função dele, né? Protegendo a sua massa muscular, enquanto o fígado libera cada vez mais gordura para ser mobilizada e utilizada como fonte de energia. A parte de baixo do seu abdômen, né, aqueles blocos que talvez você nunca tenha visto, eles começam a dar cara justamente durante a semana 11 até a semana 16. A sua cintura está cada vez mais apertada e você não quer sair de frente do espelho, porque o seu físico ele mudou completamente. E agora a gente chega na última etapa, fase 4, né, que é a fase de transição, fase de retirada. Você vai tirar o seu time de campo, caso você queira, ok? Semana 16 até a semana 20. Sem dúvida, essa é a parte mais crítica do protocolo, porque é onde a maioria das pessoas elas costumam errar. Muita gente simplesmente interrompe o uso do dia para a noite, né? E acaba sofrendo aquele efeito rebote fudido, né? Começam a ganhar o peso, né? O reganho, ele acontece, e principalmente nesse início desse reganho de peso, retenção de líquido absurda, né? Você fica com aquelas canelonas inchadas horrível. Então, não pare de uma vez, né? Essa retirada, essa saída, ela precisa ser gradual. Você precisa fazer a redução de dose de uma maneira inteligente, de uma maneira progressiva, tanto da retatrutida quanto do MODIC. E para facilitar essa saída, né, de campo, para que você tire o seu time de campo sem comprometer todos os resultados que você adquiriu até aqui, muito simples. Eu já entreguei demais nesse vídeo. O que você tem para fazer agora como missão? Se você curtiu esse vídeo, você vai fazer isso por mim, até porque você não quer jogar fora todos os resultados que você teve até aqui. Lá no meu Instagram, Breno Azevedo 347, se você não me segue, tá errado, já vai lá me seguir. Eu vou postar um Reels, e nesse Reels eu quero que você comente saída. E aí você vai receber uma mensagem lá no seu direct com todo o protocolo de redução de dose, de saída estratégica do protocolo, onde você já se encontra totalmente seco, com o CPF alterado, vamos dizer assim. Então, novamente, o que você precisa fazer? Eu vou deixar aqui nos comentários o link do meu Instagram. Você vai até lá, você acessa o perfil, comente no meu último Reels, saída, que é justamente o Reels que eu vou fazer aqui de algum corte desse vídeo, e você vai direto para o seu direct, que lá vai estar um PDF com o protocolo de saída. E não só isso, eu vou te entregar tudo isso que eu acabei de descrever de uma maneira didática. Você vai ter na sua mão todo esse protocolo completo e, claro, o protocolo de saída. Se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ajuda o Breno a crescer esse canal que está aqui como um embrião
beleza? Compartilha com um amigo, com uma amiga que precisa saber disso. E, obviamente, se você busca por um trabalho individualizado, focado em você, naquilo que você precisa, para você não continuar gastando grana e se mantendo no escuro, uso isso, uso aquilo, tá dando certo, não tá? O que eu preciso fazer? Quais exames eu preciso escolher? Para de quebrar a cabeça. Acesse o meu link da bio, que está aqui na descrição do vídeo, escolha o plano que melhor se adequa ao seu bolso e faça parte do meu time. Fui!